Assim, quando a gente fala no papel da imagem aqui, né, nos estudos de movimento, assim, basicamente o papel da imagem, ao contrário, por exemplo, num tumor, que a gente tem que estadiar e definir conduta, o papel da imagem mais no estudo de movimento é para a gente ajudar no diagnóstico precoce e correto, e principalmente agora que estão surgindo muitos tratamentos, né, que têm potencial de modificar a doença, esse diagnóstico mais correto, ele pode fazer muita diferença, né? Então a gente entra mais na parte do diagnóstico diferencial, né? E por toda a aula, eu vou focar mais na ressonância magnética. A gente sabe que ela tem melhor anatomia, tem uma acurácia maior, né? Ela tem uma resolução maior, traz mais informação à imagem, né? Permitindo a gente estreitar mais o diagnóstico diferencial. Mas isso não quer dizer também que a tomografia seja... Porque assim, a maior parte dos pacientes chegam com queixas subagudas e ambulatório, e, assim, que permitem uma avaliação mais completa com ressonância, mas que a tomografia também tem suas utilidades, né? Se o paciente chega com uma síndrome atáxica aguda e ela, por exemplo, pode ser uma hemorragia, pode ser uma isquemia, num contexto de pronto-socorro, claro que a tomografia pode ajudar, mas a aula vai ser focada principalmente nos achados de ressonância magnética, porque principalmente para essas doenças, elas que vão ajudar a gente nesse diagnóstico diferencial. E, assim, eu tentei organizar a aula, eu organizei e desorganizei essa aula umas 5 vezes diferentes. Eu terminei nesse modelo, né, que foi por síndromes clínicas. Então, assim, fiquem à vontade para me corrigir. Eu sou radiologista, isso aqui anda longe de ser minha praia, mas eu acho que fica de uma forma, achei que foi uma forma mais didática. E assim, vocês sabem que o paciente não lê livro, né? Então, por exemplo, eu vou falar de doença priônica e mioclonia, mas isso não quer dizer que o paciente com doença priônica só tem mioclonia ou ele obrigatoriamente tem mioclonia. Mas assim, foi uma forma de organizar os pacientes nos achados mais típicos. Então tá, primeiro a gente vai começar falando do parkinsonismo. Essas patologias, né, do parkinsonismo, e aqui, pior do que de clínica, eu vou entrar um pouco em neuropatologia, então, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, vocês fiquem à vontade para me corrigir. A gente classifica todas essas patologias agora neurodegenerativas, a classificação está indo cada vez mais para predomínio de agregado proteico, né? Qual é a proteína que está depositando. Então, a gente tem depósito de alfa-sinucleína, né, que pode fazer as patologias do espectro do corpus de Levy, né? Se deposita no neurônio, se deposita nos neuritos, se faz os corpos de Levy ou não. Aí a gente tem essas alfa-sinucleinopatias. A gente tem depósito de proteína tal, que faz as taupatias, tem TDP-43, tem depósito de placa amiloide. E aí, cada paciente, dependendo do qual proteína predomina, aí a gente tem o espectro clínico, né? E assim, para a gente falar principalmente do Parkinson, né, que é o carro-chefe, né, a gente vai falar das alfa-sinucleinopatias primeiro, né, que são as que começam com a doença de Parkinson, com e sem demência, as demências por corpos de Levy e a atrofia de múltiplos sistemas. E, assim, essas alfa-sinucleinopatias são depósitos, né, dos filamentos de alfa-sinucleína, que são a base do espectro de patologia de Levy. Essa alfa-sinucleína, elas formam esses filamentos, que formam os corpos e os neuritos de Levy, que depositam na famosa pars compacta da substância negra, que é essa daqui, a pars compacta da substância negra, que se comunica com o estriato lá em cima, tanto com conexões diretas e indiretas, como também inibitórias e excitatórias, mas eu não vou entrar nisso. O que eu queria mostrar que ficasse de vínculo cerebral era isso aqui, degeneração nigroestriatal. Por quê?
Porque esses filamentos de alfa-sinucleína depositados na base compacta da substância branca vai determinar degeneração nigroestriatal. E é isso que a gente vê na imagem. Na imagem, a ressonância e a imagem molecular, né, por dopamina, o diagnóstico que ela dá não é de Parkinson, não é de degeneração cortico-basal, é de degeneração nigroestriatal. Então, assim, o que a gente tem para avaliar isso? A gente avalia basicamente duas estruturas. A gente avalia no mesencéfalo nigrossomo 1 e a gente avalia lá em cima, no estriado, por imagem molecular, a gente avalia a dopamina, né? Seja em receptores pré-sinápticos ou pós-sinápticos. O nigrossomo 1 é esse camaradinho aqui. Então, isso aqui é uma ressonância de 7 Tesla. O que foi descrito? Que a substância negra, que é essa parte mais escura aqui, ela é trilaminada. Isso aqui é um paciente normal. Então a gente vê uma camada preta, e no aspecto posterolateral a gente tem uma camada branca. Esse camarada aqui se chama nigrossomo 1. Esse camarada, quando o paciente tem degeneração nigroestriatal, fica preto. Então, ele tem depósito de ferro. Isso daqui é uma sequência T2 gradiente. Não chega a ser um SWE. SWE é uma sequência de 3 Tesla. Isso aqui é uma ressonância de 7 Tesla, só experimental. Né? Então, assim, na sequência, ela apresenta hipossinal em T2 gradiente. Ou quando eles fazem essas pesquisas quantitativas, né, que eles medem exatamente, eles falam em aumento do relaxamento T2. Mas, assim, basicamente estão medindo a quantidade de ferro que está depositando e a gente vê que perde essa estrutura, deposita ferro no nigrossomo 1. Tá. Isso aqui a gente já muda para o 3 Tesla, que foi quando foi descrito esse sinal. Esse sinal foi descrito nos 3 Tesla, depois validaram ele no 7 Tesla. Então, assim, aí a gente já vê que já perde bem a resolução, né? Mas continua aqui, substância negra, e no aspecto posterolateral a gente vê o branco. Isso aqui é um paciente normal. Quando você vai com um paciente com degeneração nigroestriatal, você perde a resolução dessa camada trilaminada. A outra forma da gente avaliar degeneração nigroestriatal é por neuromelanina. A melanina, ela é branca em T1. Poucas coisas são brancas em T1, principalmente no mesencéfalo. O mesencéfalo branco, isso é melanina. Ela fica aqui na substância negra também. Isso aqui é um paciente com Parkinson precoce. Esse aqui é um paciente normal. Esse aqui é um paciente com Parkinson tardio. E aí, quando a gente tem degeneração nigroestriatal, o que a gente faz é perder esse hipersinal em T1 da neuromelanina. Então, a gente vê a espessura aqui, olha a espessura aqui. Está até assimétrico, vocês estão vendo, mas está um pouco assimétrico. Mas isso é normal também e até esperado no Parkinson. Geralmente, o Parkinson, os achados de imagem são um pouco assimétricos. Clinicamente, eu imagino também que sim, mas assim, eu não examino muitos pacientes. Mas, realmente, por imagem, é um aspecto que a gente espera muito, que é essa assimetria aqui dos achados. Mas, assim, aqui é um paciente precoce, aqui é um paciente tardio, já quase sem neuromelanina, e aqui é um paciente normal. E, assim, novamente frisando, isso aqui é um diagnóstico de degeneração nigroestriatal. Então, resumindo, a avaliação de um nigrossomo 1 é por neuromelanina e por na sequência T2 estrela, né, T2 gradiente, a gente vê aqui o nigrossomo 1. Um detalhe importante é isso. Isso foi validado em 3 Tesla, foi demonstrado que existe em 7 Tesla, e isso não serve para nada numa ressonância de 1,5 Tesla. Não dá para dar esse diagnóstico numa ressonância de 1,5 Tesla. É chute, é jogar uma moeda para cima. Não tem especificidade e sensibilidade. É 3 Tesla ou 7 Tesla. E aí agora a gente tem a imagem molecular, né? Que o mais comum de todos é para ver, a gente avalia com dopamina e faz o TRODAT, né? O SPECT com DAT, que é uma proteína transmembrana pré-sinática
que aí você vê, quando você está tendo degeneração nigroestriatal, essa proteína diminui, o neurônio está morrendo. Então, esse daqui de cima é um paciente normal com o tempo, esse daqui é um paciente com Parkinson com o tempo. A gente vê o tamanho da captação aqui e ela diminuindo aqui. Aqui e permanecendo normal, desculpa, né? O tamanho da área laranja aqui está quase estável. E aqui no paciente com Parkinson vai diminuindo com o tempo. É um negócio bem subjetivo, né? Mas assim, uma dica é vocês verem o tanto que está laranja o resto aqui, né? Porque olha como está bem laranja aqui e o roxo ao redor, né? Isso significa que isso está laranja comparado com isso. Olha, então, tipo assim, isso aqui está laranja comparado com o cérebro inteiro, entendeu? Então, tipo assim, o parâmetro de comparação está bem menor. Mas, assim, isso aqui também não é minha área de expertise, né? Mas é basicamente isso que a gente vê. E, assim, tem milhares, e todo ano, milhares eu estou exagerando, mas, assim, tem vários radionucleotídeos, né? Que são agora utilizados, né, na imagem molecular para dar diagnóstico de Parkinson, né, de parkinsonismo, ou de degeneração nigroestriatal. Até deixei marcado aqui, degeneração nigroestriatal. Seja pré-sinático, seja pós-sinático, receptor D2, seja no PET, seja no SPECT, como o F-Dopa, né, que parece que vai ser muito promissor e tal. Pouca coisa disponível para a gente, mas, assim, de novo frisando, o diagnóstico que ele dá aqui é de degeneração nigroestriatal. E por que eu estou frisando tanto isso de degeneração nigroestriatal? Por causa disso. Então, por exemplo, a gente viu lá que as alfa-sinucleinopatias são a base da patologia de Levy. Essas alfa-sinucleínas se depositam no circuito, né, nigroestriatal e formam os corpos e os neuritos de Levy. Mas, o que a gente vê? Que paciente com Alzheimer, paciente com degeneração córtico-basal, paciente com Creutzfeldt, paciente com, essa aqui é de TDP-43, né, que é o espectro de degeneração frontotemporal, pacientes com envelhecimento normal, assintomático, paciente com atrofia de múltiplos sistemas, tudo isso já foi descrito com pacientes que apresentam alfa-sinucleinopatias. Então, o que isso significa? É basicamente isso. Essa degeneração nigroestriatal que a gente usa para ver nesses exames não é para dar diagnóstico se é Parkinson ou se é atrofia de múltiplos sistemas ou se é degeneração córtico-basal. Não é para diferenciar entre esses, é para diferenciar esses aqui de causas que não têm degeneração nigroestriatal, como tremor essencial, tremor induzido por drogas, Parkinson vascular, e as coisas mais raras, né, como doença de Wilson, insuficiência hepática. Então, assim, o diagnóstico principal é esse daqui. Esse daqui, a gente tem meta-análise e meta-análise atrás falando que o DAT-SPECT é ótimo para separar paciente com Parkinson primário de tumor essencial, de vasculismo ou de Parkinson vascular. Ou que a ressonância de 3 Tesla é ótimo para separar Parkinson de formas secundárias, que são essas, né? Tremor essencial, Parkinson vascular e tal. Mas não necessariamente esse nível de pesquisa para diferenciar esses aqui, entre esses. Isso não quer dizer que ele não tenha utilidade, né? Então, por exemplo, o DAT-SPECT, ele serve, como a gente viu lá, a gente acompanhar pelo tempo, né, o tanto que a gente está, como é que o paciente está evoluindo, ele é bom para isso. Ele serve para diagnóstico diferencial entre isso também? Serve. Então, por exemplo, para alguns casos específicos. O paciente tem uma síndrome cognitiva, principalmente, uma demência de corpúsculo de Levy ou se é uma doença de Alzheimer. Ele tem 80% de acurácia para diferenciar um do outro. E aí, em artigos, vendo assim, populações, né, vendo com N grande até, a gente consegue ver algumas pequenas diferenças de um para o outro. Então, por exemplo, a atrofia de múltiplos sistemas, ela evolui muito rápido, muito mais rápido do que o paciente com Parkinson. A degeneração córtico-basal, se você pega
compara grupos, ela é muito mais assimétrica do que qualquer outra doença. A paralisia supranuclear progressiva, ela é a mais simétrica de todas. E a gente, quando você pega grupos, então, por exemplo, esse aqui foi o que eu achei mais curioso, né? Porque não é pouco os artigos que falam, que pegam, a gente pegou e fez o DAT, o TRODAT, de todo o nosso ambulatório de Parkinson. Paciente que tem bradicinesia, que melhorou com levodopa, fechou todos os critérios clínicos, vai lá um monte, 10%, 20%, com TRODAT normal, que provavelmente eles avaliam que era um erro diagnóstico. Então, também tem esse papel importante, né? Então, assim, também não é para falar que essa diferenciação não serve para nada. Claro que, peguei um caso de um paciente e o SPECT era muito assimétrico. Eu vou falar que, com certeza, degeneração córtico-basal? Não, porque o Parkinson também pode ser assimétrico. Então, para um paciente individualmente, é mais complicado de você avaliar esse tipo de coisa. Mas se você já está suspeitando que talvez seja uma degeneração córtico-basal e veio um negócio muito assimétrico, pode te ajudar também. Mas, assim, entre os diagnósticos diferenciais desses aqui, aí a ressonância já pode ajudar mais, né, do que o SPECT. E a gente tem alguns sinais clássicos, né, que eu acho que é o que a gente estava esperando mais na aula, né? Principalmente, tipo assim, agora voltando para a minha casa, né, saindo da neuropatologia. Então, assim, a gente tem as atrofias de múltiplos sistemas com predomínio putaminal, por exemplo. Aí tem esse sinal clássico descrito, né, que é o putaminal ring, que é isso daqui, né? Então a gente tem o putame e a gente está vendo que tem essa linha branca aqui, né, ao redor do putame. Então, tipo assim, esse aqui é um paciente normal, esse aqui é um paciente que está para ver bem discreto, e aqui quando já tem muito depósito de ferro no putame, e ele fica até discreto também aqui, né, do lado, não dá para ver. Mas tá vendo aqui que eu escrevi que ele tem uma baixa especificidade, né? E eu vou falar isso várias vezes, como eu escrevo muito no laudo. Baixa especificidade, este achado ainda específico, faz parte da vida de qualquer radiologista. Por quê? Porque isso daqui foi feito em paciente assintomático. Então, assim, esse putaminal ring aqui foi feito em pacientes que não sentiam nada. Isso aqui era, quanto mais velho, maior a chance desse paciente ter. Então, assim, eu vou valorizar isso aqui quando? Quando vier na suspeita clínica, o paciente tem um parkinsonismo atípico e tal, aí eu valorizo e descrevo, mas é muito difícil você valorizar esse tipo de achado se vier um pedido de declínio cognitivo, por exemplo, alguma coisa do tipo. Né? A outra atrofia de múltiplos sistemas é a cerebelar, né, que tem o achado clássico aqui do hot cross bone sign, né, que é esse pãozinho aqui com esse X no meio, que a gente vê esse persinal aqui, né, no meio da ponte, né, que pega a RAF mediana aqui e as fibras pontos cerebelares aqui, né. E classicamente é esse conjunto, né, então ele tem uma atrofia cerebelar, né, você vê as folias cerebelares aumentadas aqui, e você vê esse hipersinal aqui, ó, no pedúnculo. Não é muita coisa que dá isso, não. E então você vê a tríade, né? O X aqui, o hipersinal nos pedúnculos e a atrofia cerebelar. De novo, mais uma vez falando, baixa especificidade. Assim, a AMS tipo C provavelmente é sim a que causa mais hot cross bone sign, mas isso aqui é todas as doenças que já foram descritas causando hot cross bone sign junto. Síndrome do X frágil, um monte de ataxia espinocerebelar. Então, assim, isso já foi descrito em muita coisa, não é patognomônico também. Então tá, vamos lá agora para as taupatias, né? E eu adoro esse slide porque esse gráfico, para mim, ele mostra o tão ingrato que é estudar essas taupatias. Né? E, assim, para quem nunca viu ele, né, só explicando, o que está em vermelho aqui embaixo é histopatológico, aqui em cima é clínica. Então, por exemplo, aqui a gente tem um espectro frontotemporal, aqui o envelhecimento normal.
as taupatias primárias e os espectros clínicos aqui. Então, por exemplo, amarelo aqui é depósito de amiloide, vermelho é taupatia, azul é aquele TDP-43 e verde é do envelhecimento normal. Mas tá, eu não vou entrar muito em detalhes aqui. O que é que eu quero que a gente foque aqui? Aqui nas síndromes motoras. As síndromes motoras das taupatias são a síndrome córtico-basal e a síndrome da paralisia supranuclear progressiva. As principais causas histopatológicas que causam as duas é a degeneração córtico-basal, que causa principalmente a síndrome córtico-basal. E a paralisia supranuclear progressiva, mais comumente, realmente causa a síndrome da paralisia supranuclear progressiva. Mas isso quer dizer que todo paciente com degeneração córtico-basal vai causar isso? Não. O paciente com degeneração córtico-basal, ele pode cursar com uma síndrome da paralisia supranuclear progressiva. Como ele pode causar uma variante comportamental, como ele pode causar uma afrasia primária não progressiva. Mesma coisa com a paralisia supranuclear progressiva. Ela pode causar síndrome? Pode. Pode também causar síndrome córtico-basal. Então, tipo assim, indo no caminho contrário, o paciente chegou no consultório com síndrome córtico-basal, ele pode vir por uma doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, tá vendo? Ele tem depósito de amiloide aqui. Ela pode causar uma síndrome córtico-basal. Entendeu? A moral da história nessa tabela, o que eu queria falar era a imagem, ela não correlaciona em nada com isso daqui. Muito pouco ela correlaciona. Mas a gente ajuda basicamente em quê? Então, por exemplo, se eu tenho uma atrofia frontotemporal esquerda, ele tem uma chance enorme de ter uma afasia primária não fluente. Se ele tem uma atrofia parietal assimétrica, ele tem uma chance enorme de ter uma síndrome córtico-basal. Não necessariamente uma degeneração córtico-basal, mas uma síndrome córtico-basal, porque a atrofia é parietal. Atrofia mesencefálica, então provavelmente ele tem uma síndrome da paralisia supranuclear. Não necessariamente a doença, mas a síndrome. Então, tipo assim, o achado de imagem, ele se correlaciona mais com a síndrome do que com a patologia. Então, assim, quando vem o pedido, por exemplo, declínio cognitivo, e eu vejo, por exemplo, uma atrofia parietal assimétrica, é muito difícil de valorizar, porque é muito comum um paciente idoso ter uma síndrome, ter uma atrofia parietal assimétrica. A gente vê isso na maioria dos exames. Então, assim, se tiver esse tipo de suspeita, é melhor escrever, porque aí você me ajuda a te ajudar, entendeu? Mas assim, tudo bem. Vamos lá para os achados de imagem aqui, né? Então, os achados clássicos da paralisia supranuclear progressiva é a atrofia mesencefálica, né? E o sinal do Mickey Mouse, né? Então, é o sinal do Hummingbird e o Mickey Mouse, que basicamente avalia essa perda anteroposterior aqui do mesencéfalo, né? Perde anteroposterior assim e perde anteroposterior assim, né? Então, ele causa essa aparência e essa aparência. Essa aqui no sagital, essa aqui no axial. Alguns critérios objetivos falando é esses aqui, né? Então, por exemplo, eu costumo usar essa medida para saber se eu valorizo tanto ou não, que é a razão, né? Entre esse diâmetro anteroposterior do mesencéfalo com o diâmetro anteroposterior da ponte. Então, o jeito que a gente mede é assim, né? A gente faz uma linha aqui na ponte e aí pega o perpendicular no maior eixo, né? Traça a linha aqui, é a mesma coisa no mesencéfalo. Vem aqui, traça uma linha perpendicular aqui no maior eixo, traça aqui. Aí divide essa por essa, e aí, ó, se tiver a razão maior do que 0,52, ou então a medida menor do que 9, aí com essas medidas, ó, ele consegue até uma acurácia boa, né? Uma sensibilidade e uma especificidade boa para dar diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva. Tem muito trabalho de medida, né, de fazendo essas medidas de mesencéfalo para dar diagnóstico de paralisia supranuclear progressiva. Esse aqui foi outro mais recente que fez, né, foi ano passado, que ele fez várias medidas, né, fez de área, fez área disso, área daquilo, razão disso, razão daquilo, só área daquilo, fez um monte de medida.
Mas, assim, basicamente, mostra que, aqui, se você olhar aqui para os P's, né, mostra que essas medidas são boas para separar PSP de doença de Parkinson e de controle, né, de controle assintomático. São boas para separar uma da outra. Mas, por exemplo, se o paciente tinha... aqui a PSP clássica, né, síndrome de Richardson, né, como é o nome? Tem um nomezinho aqui da síndrome. Richardson. Aí tem o PSP com Parkinson, o PSP com síndrome córtico basal. Aqui é de marcha, né? Marcha progressiva, vai piorando a marcha progressivamente. E aqui é frontal. Tipo assim, para diferenciar o tipo de atrofia do tipo de manifestação clínica, aí essas medidas já não serviram tanto. E aí a gente vem aqui para a degeneração córtico-basal agora, né? Então, o vínculo cerebral é esse aqui, né? Esse aqui é o mesmo paciente, fez exame em 2010 e em 2013, e aí a gente vê aqui a progressão, né, dessa atrofia parietal esquerda, direita, né? E o que eu acho interessante de mostrar aqui é esse persinalzinho aqui, ó, tá vendo? Olha a substância branca aqui, olha a substância branca aqui, olha a substância branca aqui. Esse persinal em T2 subcortical, a gente vê muito nessas taupatias, né? Seja quando é atrofia temporal, frontal e tal. Esse persinalzinho aqui subcortical, quando tem um local da atrofia, isso a gente valoriza muito quando é para taupatias em geral, né? Quando ela é parietal esquerda, aí a gente fala mais a favor da síndrome córtico-basal, no caso, né? Se a degeneração é mais difícil de falar. E falando um pouquinho do PET, né, porque o PET é muito melhor para ver essas coisas de forma precoce, né? Então, por exemplo, esse paciente tinha clínica há 4 anos já. E aí fez a ressonância, não dava para ver nada significativo, mas no PET já dava para ver o hipometabolismo, né? Então eles pegam muito antes que a imagem estrutural, né, que é PET-FTG. Então tá, então a gente tinha falado de parkinsonismo e das desordens hipercinéticas, eu quero falar só um pouco de hidrocefalia de pressão normal, porque é muito comum também, né? E depois a gente muda para lá. Então, assim, a hidrocefalia de pressão normal tá muito associada, né, com... A gente está revendo agora nossos conceitos, né, de circulação licórica e, assim, as teorias mais recentes, pelo menos que eu li, é que os pacientes têm muita doença de pequenos vasos, né, muito associada a doença de pequenos vasos, aí aquele sistema linfático lá, que é para reabsorver o líquido, não funciona tanto, e dá esse desordem da reabsorção do líquido, né. Então, basicamente, o paciente vai acumular muito líquido porque ele tem um distúrbio de reabsorção. E, objetivamente falando, né, o que a gente mede são esses valores aqui, né, que é o ângulo calosal, né, que a gente mede aqui na comissura posterior, faz uma linha, né, da comissura anterior para a comissura posterior, pega aqui no perpendicular, mede esse ângulo aqui do corpo caloso, e a gente mede a dilatação ventricular com esse índice de Evans aqui, né, faz um corte, mede a distância entre os frontais e a maior distância do encéfalo aqui. A razão desse com esse é o índice de Evans. E assim, às vezes, quando eu acho que é muito hidrocefalia de pressão normal, né, quando está muito claro, e às vezes até quando a clínica é essa, eu até coloco no laudo, no relatório, né, esse DASH score aqui. Por que que eu coloco esse daqui especificamente, né? Tem vários scores. É porque esse daqui, até onde eu saiba, né, de todos que eu vi, ele consegue separar pacientes, não só quem tem mais clínica ou menos clínica, gravidade, mas quem pode ter benefício à derivação, né? Então, eles colocam esse cutoff aqui de 6, né? E geralmente o paciente que tem mais que 6, ele tem maior chance de responder à derivação. Então, como é um score que pode ajudar a decidir conduta, né? Às vezes eu coloco. E o que ele avalia? Então, é o índice de Evans lá, né? Pega aqui dos lobos, dos cornos frontais com o índice maior do encéfalo. A gente faz aqui o ângulo calosal, que é esse daqui. Aí tem a dilatação das fissuras silvianas, que isso é bem comum também, né? Quando está bem acentuado, a gente vê aqui a assimetria das fissuras silvianas.
esse apagamento da alta convexidade é isso aqui, né? Isso é bem comum também. Então a gente vê os sulcos aumentados aqui, mas aqui em cima, tá vendo? Ele apaga os sulcos. Aqui a gente consegue ver, ó, os sulcos aumentados, aqui em cima tá tudo apagado os sulcos, né? Isso é bem típico também de cefaleia de pressão normal. E essas dilatações focais, que é isso aqui, ó. Tanto que você vê o paciente com tudo apagado, e às vezes ele tem um sulcão, assim, né? Se fosse uns bolsões licóricos, assim. Isso também é associado. Aí quantifica isso daqui, né? Quando dá maior do que 6, pode ter maior. Dash score. Tudo bem, agora vamos lá para segunda banda da aula, né? Que são essas desordens hipercinéticas. Então, a gente começa com as mioclonias. E, então, assim, essas mioclonias a gente começa mostrando de novo, né, quantidade de diagnósticos diferenciais enormes, né, para esses movimentos em choque, né, esses movimentos bruscos. E assim, desde o medicurso eu já tenho o vínculo cerebral, né, que mioclonia tem que pensar em doença priônica, né? Mas não é só isso, né, também, né, tem doença de Huntington, tem doença de depósito, várias coisas dependendo do que foi do que foi afetado, né, até em facial espasmo. Falando um pouco das doenças priônicas, então o vínculo cerebral é esse, restrição à difusão. A difusão cortical e nos núcleos da base, né? Principalmente aqui o caudado e o putame, né? São muito afetados. Então, por exemplo, esse aqui é um paciente que é no basal, né? E aqui, 3 meses depois, a gente consegue ver a evolução da doença, né? Então, por exemplo, ele pode tanto diminuir, né? Foi o que eu tá vendo como diminuiu aqui, mas em geral, quando você pega o encéfalo inteiro, a progressão dela é muito rápida, né? Então, não tinha na ínsula, que já pegou quase tudo, já está quase tudo acometido, os núcleos da base pegando tudo, mas não necessariamente não vão ter áreas de melhora. Então, assim, os achados típicos, né, são esses, córtex, né, pegando muito córtex, poupando aqui o córtex perirrolândico, né, o giro pré e pós-central, isso é bem típico também, e acometendo principalmente aqui o caudado e o putame. A gente também tem atrofia cerebelar, que é bem típica, né? Os achados mais não usuais é esse, né? Quando pega o córtex perirrolândico e quando você tem aquele sinal típico lá que é o double hockey stick, né? Quando pega o tálamo. Ele não é muito comum, mas ele é bem sugestivo de doença priônica, né? E quando pega o cerebelo também é bem atípico. Beleza? Então vamos lá. Mas assim, Certo. nem sempre... Alô? Eu tô ouvindo alguém falando, a impressão minha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tô vendo. Eu que te atrapalhei. Não, só pra dizer que tá tudo certo, viu, Heitor? Tá ótimo. Ah, tá bom. Então. Deixa eu fechar aqui esse chat. Antes tinha sido eu, Heitor, porque eu não tinha aparecido para mim aqui, desculpa, tá? Mas já... Você merece, cara. Você é demais. Então vamos lá. Então assim, Valeu. a restrição à difusão, não necessariamente toda a restrição à difusão com mioclonia é Creutzfeldt, né? Então a gente tem classicamente esse diagnóstico diferencial aqui, que é de hiperamonemia, que geralmente está associado com insuficiência hepática. Então a gente tem também edema cortical, muito edema cortical, com restrição à difusão, né? E só que assim, era uma alteração metabólica, né? Uma alteração de insuficiência hepática, costuma ser muito simétrica, ao contrário do Creutzfeldt. Pega tipicamente aqui a região perinsular e ela tem uma espectroscopia muito típica, né? Isso aqui, para mim, é uma das principais indicações de espectroscopia, né? Não acredito mais em espectroscopia para quase nada, mas isso aqui é uma das que eu acredito. Então, assim, ele mostra, porque às vezes não tem a alteração na difusão e no córtex aqui, você não vê no FLAIR, na difusão, você não vê nada, mas se o paciente tem insuficiência hepática, tem alteração no nível de consciência, você faz a espectro e você vê. A hiperamonemia, eu já vi vários casos desses. E aí o paciente dosa amônia no sangue e está estourada. Então,
o aspecto de imagem, né, esse aqui é um paciente que teve uma hiperanomonemia grave, fez um transplante hepático, que é pré e pós-transplante, né? E aí a gente vê aqui, ó, esse é o pico de glutamina e glutamato, que é esse pico que aumenta aqui, que depois diminui, tá vendo? Depois. E aqui esse pico de mio-inositol, o certo dele é ser mais alto aqui também, né? Aqui ele é abaixado no pico da doença. Então, assim, quase nada dá isso, e no contexto do insuficiência hepática, ele é bem típico de hiperamonemia, né? Então tá, mais outra mioclonia bem típica é a mioclonia de Palato, né, que tem esse vínculo cerebral também com degeneração olivar hipertrófica, que é essa lesão, né, nesse triângulo aqui de Guillain-Mollary, não sei francês, galera, desculpa, mas, assim, quando você pega uma lesão nesse eixo aqui, né, que sai aqui do denteado, vai lá em cima no núcleo rubro, desce lá para baixo, né, para a oliva, aí você pode ter uma degeneração olivar, né? Nesse caso aqui, o paciente tinha cavernomatose, na verdade. Esse paciente tinha vários cavernomas para cima, né? Mas esse aqui tinha sangrado na ponte lá em cima, né? Então, assim, ele pegou aqui e deu a hipertrofia olivar do lado de cá, tá vendo? Do mesmo lado do cavernoma. Às vezes, quando pega um pouco mais para cima, aqui também já tinha até um pouquinho bilateral, né? Quando pega lá em cima e pega os dois lados, pode dar degeneração dos dois lados, né? Então, assim, mas assim, isso é besteira. O achado é muito típico, né? A degeneração olivar, a oliva fica gigante. E tem essa clínica, né, de mioclonia palatal, que é bem típica, né, disso aí. Vamos agora falar da Coreia e do balismo. E Coreia, a primeira que vem na cabeça é a Coreia de Huntington, né? Que a gente tem essa perda de neurônios, os GABAérgicos, né? Nos núcleos da base. E o achado de imagem é esse aqui, né? Então, a gente vê aqui no T2, né? Principalmente no coronal e no axial, o núcleo caudado, ele é para vir aqui dentro, né? Ele é gordinho aqui para dentro do ventrículo, né? E aí, quando a gente perde, quando ele fica quase reto assim, né? Quando a gente perde essa concavidade, a gente pensa, né? No axial a gente consegue ver melhor a atrofia aqui, né? Do estriado, né? Do caudado do putano. E tem até umas medidas, né? Que eles usam, né? Para medir, mas assim, eu não curto muito ficar dando medida dessas coisas, né? Até porque é uma doença rara, né? É difícil fazer esse tipo de cutoff. Mas essa atrofia, né, marcada aqui de caudado hipotâmico, com essa perda dessa concavidade, o vínculo cerebral vem na hora. Mas, claro, mais uma vez, como bom neuroradiologista, isso não é específico. Então, por exemplo, a neurolacantocitose, ela é virtualmente igual, tipo assim, por imagem, pode ser por clínica também. Então, assim, às vezes o diagnóstico diferencial só sai no laboratório, né? Mas é a mesma coisa, igualzinho. A atrofia do caudado do putame perde a concavidade aqui, exatamente igual. E também quando você tem paciente com coreia e alteração psiquiátrica, né, que é o que pode dar muito lá, a gente tem que lembrar de Wilson, né? Mas aí o Wilson, a imagem já é bem diferente, né? A gente tem o acometimento aqui dos núcleos da base, mas geralmente é esse edemão aqui, né? A gente vê um edema extenso que acometendo o lentiforme, vai para tálamo também, pega ponte. Então a gente é diferente o aspecto de imagem do Wilson, é uma coisa que é bem mais típica para a gente. E aí a gente tem as hemicoreias também, né? Então, por exemplo, as principais causas de hemicoreia é isquemia e hiperglicidemia não cetótica, né? E aqui é a única tomo que a gente vai ver, né? Porque isso realmente é bem típico na hiperglicemia não cetótica. A gente vê essa hiperatenuação, né? Quando pegou o estriado todo do lado de cá, pegou a cabeça do caudado aqui, tá vendo? Então essa hiperatenuação aqui, ela é muito típica de hiperglicemia não cetótica. E é o que dá essa hemicoreia, né? Quando a gente faz a ressonância, a gente vê que nessa região aqui, ela pode ficar no hiper T1 pré-contraste e realça. Então a área que está branca lá pode até, inclusive, realçar. Por que que fica branco aqui? Tem toda uma discussão filosófica a respeito. Muita gente achava que era sangue, né? Que por isso que ficava branco aqui e branco aqui.
mas quando faz SWI, mesmo tardio, não fica preto aqui. Então, difícil imaginar que isso seja sangue. Tem gente que acha que é degeneração, tipo assim, como uma necrose proteica, o típico lá, né? Tipo, citoplasma com gemistocístico, aqueles gemistócitos inchados, sabe? Tipo, é um termo estranho lá. Mas assim, beleza. O que importa saber é que fica branco na toma, fica branco no T1 e realça. Assimétrico muitas vezes, né? Geralmente é uma M Coreia. E eu vou fazer um parênteses gigante aqui quando comecei a falar de M Coreia para a gente falar dos anticorpos, né? Das autoimunes. Porque, assim, esse persinal em T1, que não é muita coisa que dá, é muito bem descrita nessa encefalite por LGI1, né? Que, por exemplo, nesse caso aqui especificamente, era descrevendo casos que davam essas distonias facio-braquiais, né? Pode ser crise convulsiva. Mas, assim, ela, geralmente, a clínica pode variar muito dessas LGI1, mas ela é descrita com esse persinal em T1zinho aqui, no caudado e no putame, bem parecido, né, com o que estava dando lá. Tá vendo? Aqui é outro caso também, só dava um persinal em T1 lá. Então, assim, o diagnóstico diferencial é importante. Mas, assim, eu preparando essa aula, né, eu achei esse artigo aqui, né, que era só as alterações de movimento relacionadas aos anticorpos neuronais. E isso aqui era do final de 2018. Essa lista, em 2020, já deve ter triplicado, né? Então, assim, isso aqui é só os anticorpos que dão Coreia. Então, vários. Mioclonia, vários. Ataxia nem cabia. E, assim, eu não vou ficar entrando em detalhes em todos esses, né? Não vou ficar, porque senão dava para dar uma aula só de anticorpo de estudo de movimento. Mas, assim, a maior parte, principalmente de imagem, são achados completamente inespecíficos. Muitos deles não tem nada normal. E às vezes também, isso também a gente vê muito, né, que o mesmo anticorpo pode dar várias alterações de imagem diferentes. Clínica pode ser muito diferente também. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, que nem o que eu estava falando, né, que era o LGI1, pode dar Coreia? Pode dar Coreia. Pode dar mioclonia? Pode dar mioclonia, principalmente aqui, mímica de Freud-Spiegel. Então, assim, esses vários anticorpos podem se apresentar de formas diferentes, dando distúrbio de movimento, né? Então, eu achei melhor não entrar muito nisso, né? Eu vou falar de mais alguns que são um pouco mais típicos, mas não vou entrar muito em detalhe. Então, assim, eu tenho as ataxias agora, para terminar. Aguda, a gente, claro, pensa nos AVCs, mas a gente tem nas subagudas e crônicas, né, que geralmente a gente vê a atrofia. E dependendo da atrofia, a gente consegue dar um diagnóstico diferencial maior. Então, por exemplo, aqui é aquela atrofia olivo-ponto-cerebelar. Então, tem a atrofia da ponte do cerebelo. É aquele padrão de imagem lá descrito na atrofia de múltiplos sistemas tipo C. E, como a gente viu também, um monte de ataxia espinocerebelar que pode dar aquele mesmo achado igualzinho, né? Inclusive por Hodgkin's Bonsai. Quando a atrofia é de célula de Purkinje, né? Quando é principalmente cerebelar só, um monte de ataxia espinocerebelar, mas também tem autoimune, né? Como esses pacientes que têm ataxia relacionada a glúten, a tireoide, não sei o quê, também podem dar. E tem atrofia só espinal também, né? Como a ataxia de Friedreich, né? Da ataxia com atrofia espinhal. Então, esse exame está horrível, mas isso aqui é uma síndrome de X frágil, né? Que dá aquele padrão de imagem, né? De atrofia olivo-ponto-cerebelar. Pode ser exatamente igual a MS tipo C. Persinal nos pedúnculos, pode ter Hotcross, esse caso não tinha, mas não dava para ver, mas é um negócio. Atrofia do cerebelo, persinal nos pedúnculos, atrofia cerebelar. Diagnóstico diferencial pode ser uma síndrome de X frágil. A gente tem atrofia medular, né? Que é aquela lá, que nem parecida com a ataxia de Friedreich, né? Mas esse caso aqui era um Alexander de adulto, né? Se a gente ia lá para cima, a gente via alteração na substância branca, principalmente nos córneos frontais. Nesse caso não tinha realce. Em criança costuma realçar aqui
essa substância branca periventricular frontal. Aqui dá para ver que está até com um pouco de cavitação, mas em adulto, quando a gente vê essa atrofia aqui na transição bulbo-medular, a gente tem que pensar em Alexander de adulto. E a gente tem as atrofias cerebelares, né? Aqui é para mostrar novamente a inespecificidade do radiologista, né? Isso aqui são causas de ataxia cerebelar aguda só, né? Então, tipo assim, as coisas que podem dar atrofia de cerebelo, eu acho que talvez seja o maior diagnóstico diferencial da neuroradiologia. É muita coisa. Aqui eu julgo mais ver, que eu acho que eu mais vejo é essa daqui, que é a degeneração cerebelar alcoólica. A gente vê muito isso, né? Essa uma atrofiazinha seletiva pegando o aspecto superior do verme cerebelar aqui. Isso aqui a gente costuma ver com muita frequência. Muitas vezes, quando sei lá, tá na urgência, tá fazendo exame por outra coisa, nem descreve de tão comum que é isso aqui. Das autoimunes, tem aquelas as relacionadas aos antigades, né, principalmente. Então, essa daqui é a mais frequente das autoimunes, né, mais relacionada ao anticorpo, que é paciente que tem outras autoimunidades, né, como diabetes, ou tem Hashimoto, vitiligo. Então, por exemplo, esse aqui é um paciente que já estava com ataxia cerebelar, repetiu o exame 2 anos depois e tem essa atrofia bem inespecífica também, né? Então, tipo assim, ele tem uma autoimunidade que dá uma degeneração cerebelar progressiva, com ataxia cerebelar. E a gente tem as paraneoplásicas, né? Que também podem aparecer e gostam muito de pegar cerebelo. Então, a gente vê, pode ser atrofia, como pode dar edema também na fase aguda. E em mulher, geralmente é esse anticorpo, né? Anti-O, que é relacionado a tumor ginecológico. Mas a mais comum é em homem e é por linfoma, né? Com esses anticorpos relacionados ao DNER, né? E aí a gente vê esse edema, né? O hipersinal T2 e flare aqui no cerebelo. E era isso. Então, assim, leve para casa no caso, né? Mas no caso fique em casa, mas a imagem na ressonância, o principal é para fazer diagnóstico diferencial. Aqueles marcadores lá, neuromelanina, cauda da andorinha, né, que é no T2, o DAT-SPECT, são úteis para ver degeneração nigroestriatal mais do que você dar diagnóstico de doença de Parkinson. E geralmente a correlação maior é entre o padrão de atrofia com a clínica, né, do que com o diagnóstico histológico. E era isso, pessoal. Muito obrigado.